sobe por aqui para o lado do sul, sobe a montanha e vede que a terra é. E o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou muito, como é a terra em que habita, se boa ou má, quais são as cidades em que eles habitam, se arraiais ou fortalezas, também como é a terra, se fértil ou estéril, se nela há árvores ou não. Esforçai-vos, tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto vizinho até Rehob, a entrada de Amate, subiram para o lado do sul e vieram até Hebron, estava ali Aimã, Cesai, Talmai, filho de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois foram até o vale de Escol, dali cortaram um ramo de vide com casco de uvas, qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também das romãs e dos filhos, e chamaram aquele lugar Vale de Escol por causa do casco que dali cortaram os filhos de Israel. Eles voltaram a espiar a terra ao fim de 40 dias. Caminharam e vieram Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhe a notícia, e eles e a toda a congregação, mostrando-lhe o fruto da terra, e contaram-lhe, e disseram: fomos à terra que nos enviastes, verdadeiramente, mana leite e mel. Este é seu filho. Que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas, habitavam na terra do sul, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam junto ao mar e pela margem do Jordão. Eles espiaram a terra, mostraram o relato dela, o que ela tinha, mostrando que manava leite e mel. Amém? Amém. Eu quero dizer uma coisa para você. Esta terra mana leite e mel. Amém? Amém. Esta terra que mana leite e mel. Agora veja como fala aquele que tem o mesmo espírito do profeta. Veja como fala aquele que tem o mesmo espírito do profeta, no caso Caleb. Pois o profeta é um homem de fé. Sempre vai ver pela fé. O profeta é um homem de fé, ele sempre vai ver pela fé. E assim são os que têm o mesmo espírito do profeta. Veja como Caleb fala. Versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, olha o que ele disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguradamente prevaleceremos contra ela. Glória a Deus. É assim quem tem o mesmo espírito do profeta. Aleluia. Ele jamais vai ver dificuldade. Quem tem o espírito do profeta jamais vai ver dificuldade, por maior que ela se apresente. Porque ali se apresentou muitas dificuldades em termos de homens e mulheres. Os filhos de Anak eram gigantes. E os filhos de Israel tinham a altura mediana como o brasileiro. Né? Alguns crescem mais. Mas a altura mediana do Brasil é 1,75 m, 72 m. Né? Pouco você vê com 2,10 m. Mas Caleb, ele disse isso. Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse. Caleb fez calar o povo perante Moisés, seu líder. Ele quis mostrar ao seu líder que ele tinha o mesmo espírito dele. Aleluia. Certamente subiremos e a possuiremos. Glória a Deus. Em herança. Porque seguradamente, olha o que ele diz. Porque seguradamente, não tem dúvida não, porque seguradamente prevaleceremos contra ela. Glória a Deus. Isso, diga-se para o seu, esse é o espírito do apóstolo de baixo. Este é o espírito do apóstolo de Deus. Certamente prevaleceremos! Certamente prevaleceremos. Diga, certamente prevaleceremos! Eu creio. Por maior que seja a dificuldade, certamente prevaleceremos. Eu creio. Certamente possuiremos como herança. Esse é o espírito. Amém? Se os irmãos perderam esse espírito,
Perde o espírito do profeta. Então entenda, aquele que tem o mesmo espírito do profeta sempre enche os irmãos de fé em tudo que fala. Amém? Sempre enche os irmãos de fé em tudo que fala. Seja qual for a situação. Pois esse sempre vai ver por fé. Sempre vai ver por fé. E não naturalmente. Diga não naturalmente. Não naturalmente. Segundo a ótica dos seus olhos. Assim como viu Caleb. Caleb viu por fé. A situação era grandíssima. Os homens eram gigantes. A altura dos israelitas, a altura mediana. Não é? Eles podiam fazer do israelita o ioiô. Caleb não viu dessa forma. Caleb viu eles maiores. Quando você começar a ver as coisas maiores, meu irmão, presta atenção. Maior que está em mim do que o que está neste mundo. Se começarmos a olhar e não ver gigantes, como Caleb olhou e não viu, amém? Porque o grande problema é lá no fundo. Diga lá no fundo. Lá no fundo. Aquela dúvida lá no fundo. Sabe daquela dúvida lá no fundo? Esse é o grande problema. Aquela dúvida lá no fundo. Lá no fundo. Agora veja como fala aqueles que não têm o mesmo espírito do seu profeta. Olha o versículo 31. Olha como eles falam. Porém os homens que com ele subiram, os 10 príncipes, os 10 cabeças, porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Não podemos subir contra aquele povo que é mais forte do que nós. E falaram isso para que toda a congregação escutasse. A congregação escutando. E infamaram a terra que tinham espiado. E infamaram a terra que tinham espiado. Ou seja, deram má fama à terra que Deus prometeu. Amém? Deram má fama à terra que Deus prometeu, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome seus moradores. Olha, se nós entrarmos lá, nós vamos ser consumidos. Se entrarmos lá, nós vamos ser devorados por eles. Diga, não é o espírito do profeta Moisés. Não é o espírito do profeta Moisés. Porque Deus não ia levantar um profeta medroso, duvidoso. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Eles começaram a ver tudo aquilo que não tinham que ver. Não é assim? Muitas vezes nós vemos tudo aquilo que nós não temos que ver. O que nós temos que ver, não vemos. A terra muito boa, mandando leite e mel. Trouxeram 2 homens carregando um cacho de uva. Já pensou o tamanho da uva? Não era nem uva, melancia. Ter 2 homens trazendo um cacho de uva. Eles começaram a ver tudo aquilo que não tinha que ver. Não é assim muitas vezes? Nós começamos a ver tudo aquilo que não temos que ver. Olha lá. Olha aquilo ali. Isso aqui isso é muito difícil. Não vamos conseguir isso. Isso não é fácil. Homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Éramos a nossos olhos como gafanhotos. Gafanhotos, nós diante deles e gafanhotos. Olha como eles viam. Como diz os crentes hoje, nós somos gafanhotos. Eles se viam assim. Amém? Não eram?
assim também éramos aos seus olhos. Diga esta dúvida interior. Esta dúvida Lá interior. no fundo. Lá no É fundo. um grande problema. Sim. Deram a terra que espiar, mas está má fama. Sim. Deus deu uma grande fama à terra, mana, leite e mel, essa terra que eu dou para vocês, a melhor terra. E eles, aqueles 10 príncipes, vai, e a terra que Deus deu, eles dão uma má fama. Nós temos que ter cuidado com as pessoas que dão uma fama, às vezes, à terra que pertence. É verdade. E recebe tantas bênçãos, e recebe tantas coisas boas, e recebe tantas coisas, de vez em quando ele, não falo isso. Tem que ter cuidado. Amém? Dela a terra que espiara está má fama, por isso infamaram a terra que espiara. Isso acontece nos dias atuais. Pois aqueles que não têm o mesmo espírito do seu profeta infamam a terra que fazem parte, deixando muitos com dúvidas. Digo, infama a terra que fazem parte, Infama a terra que faz deixando parte. muitos com dúvidas. Deixando muitos E se com alguém dúvida. conseguir infamar a terra que faz parte, deixar esta terra com dúvida, esta terra não cresce. Não cresce mais. Por mais que você seja esforçado, por mais que você seja sincero, por mais que você olhe, por mais não cresce mais, porque deixa você com dúvidas. O povo ficou com dúvidas. Amém? Amém. Sabe o que aconteceu? 40 anos. Mas isso vem depois, bem depois. Eles dizem, olha como são esses irmãos. Amém? Olha como são esses irmãos. Olha, ninguém faz nada. Tem cuidado. Isso diante de outros irmãos. Fala umas coisas diante de outros irmãos. Dando esta má fama. Quem fala mal da terra que pertence, você está dando a má fama à sua terra. Diga, não é o espírito do profeta. Não é o espírito do profeta. De nenhum profeta. Amém? Aqueles que não têm o mesmo espírito do seu profeta trazem dúvidas, diga, trazem dúvidas. Trazem dúvidas. Fale mais uma vez, trazem dúvidas. Trazem dúvidas. Infamam, tornam infame, desonra o que vem entre irmãos. Colocam os irmãos contra o seu profeta, por uma situação que estão vendo. Amém? Como foi o caso dos 10 príncipes. Digo, os 10 príncipes. Por não terem, por uma escolha errada de... Amém? Uma escolha errada de... Diga assim para o seu irmão, esta terra é muito boa. Esta terra é muito boa. Fale mais uma vez, estou numa terra abençoada. Estou numa terra abençoada. Não tenho dúvida nenhuma. Porque esta dúvida que entra no coração, ela vai produzir derrotas. A dúvida produz derrota. Então, todos que trazem dúvidas no meio dos irmãos, não têm o mesmo espírito do seu profeta. Amém? Não tem o mesmo espírito do seu profeta. Não ajudem em nada o seu profeta. Por isso, não herdam as promessas que vêm reveladas como galardão, como foi aqueles que não tinham o espírito do seu profeta, não herdaram a terra da promessa. Não herdaram Canaã, por infamarem a terra que viu. Segure a mão do seu irmão, diga assim, não deixe
Não deixe que dúvidas entrem no teu que coração. dúvidas entrem no teu coração. Amém? Amém. Amém. Não deixe. Aquele que duvida, recebe tudo de Deus. Tem nada de Deus. Nada, nada. O Senhor Jesus disse sobre... Até a oração tua não funciona. Você pode orar, 10 horas por dia, não funciona. Jesus disse, olha, vocês viram o que aconteceu com a figueira? Secou, né? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Se vocês crerem e não duvidar em vossos corações, vocês dirão à figueira, e ela vai secar. E até esse monte, se vocês derem ordem, não duvidar, ele sai daqui para lá. Aleluia. Então são aquelas dúvidas que são semeadas no coração que incluem, que não faz com que uma coisa cresça. Amém? É aquelas dúvidas que nascem. Com o povo ficou com dúvidas. E agora? Será que entraremos lá ou não? E nossos filhos? E nossas mulheres? Porque eles mexeram com duas coisas importantíssimas: filhos, família. Se entrar lá e eles matarem nossos filhos. Se nós entrarmos lá, eles matarem nossos filhos. Se entrarmos lá, matarem nossas mulheres. Se entrarmos lá, metendo as duas coisas. Essas duas coisas produziram dúvidas. Que eu sei que você que tem filho, ama muito seus filhos. Né? Amém. Glória a Deus, amado. Glória a Deus. Veja, coloca aqui, veja, a dúvida é causada, então nós vamos ler o versículo, por isso eu coloco assim: veja a dúvida causada pelos 10 príncipes, que não tinham o mesmo espírito do seu profeta, por terem infamado a terra que viram, deixando toda a congregação com dúvida. Diga, toda a congregação com dúvida. Toda a congregação com dúvida. Por causa da má fama que deram à terra, e para Deus uma nova leite e mel. Ou seja, a terra para Deus era muito boa. Veja o que eles provocaram. Agora, Números 14, vamos começar do 1 ao 24. Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. Toda a congregação começou a chorar. Meus filhos vão morrer. Minha filha vai morrer naquela terra. Porque Deus não nos ama mais. Minha mãe vai morrer naquela terra. Minha mãe vai morrer naquela terra. Começaram a chorar. Porque entrou dúvidas. Não foi aquele choro de alegria porque você teve uma experiência com Deus e chora. Não foi aquele choro que você, quando está lendo a palavra, sente, chora. Não foi aquele choro numa reunião que o Espírito Santo te toca e você chora. Foi o choro da dúvida, o choro do medo, o choro da insegurança, o choro causado por 10 príncipes. 10 príncipes produziu choro em toda a congregação. Amém? E todos os filhos de Israel murmuraram. Diga, murmuraram. Murmuraram. Contra Deus. Contra Deus, está escrito aí contra Deus? Moisés e Arão. Irmão, isso é sério. Murmuraram contra Edir Macedo. Por exemplo, murmuraram contra o apóstolo Luiz Bastos. Murmure contra o apóstolo Luiz Bastos, você vê só. É aquele que se levantar contra o escolhido de Deus. Nem dentro murmure contra o apóstolo Luiz Bastos.
nem dentro de você. E digo isso diante de Deus agora. Murmurado contra Moisés e seu ajudante contra Arão. Diga, isso não é o mesmo espírito do profeta. Isso não é o mesmo espírito do profeta. Amém? E toda a congregação lhe disse, quem dera tivesse morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada, para que nossas mulheres, nossas crianças sejam por presas. Como seria melhor voltarmos para o Egito? Ele dizia uns aos outros. E dizia uns aos outros. Constituamos o líder e voltemos ao Egito. Vamos constituir um líder que Deus não levantou. Vamos constituir um líder que Deus não levantou e voltemos para o Egito. Eles não caminhariam 20 metros. Vamos deixar esse líder que Deus levantou e vamos construir um líder que Deus não levantou. Amém? Diga assim, não murmure. Não murmure contra o seu profeta. Contra o seu profeta. E aqueles que ajudam o seu profeta. E aqueles que ajudam o seu profeta. Murmuraram contra Moisés e Arão. Porque esse não é o Espírito. A reação teve a congregação foi por causa da má fama causada por aqueles 10 príncipes que não tinham o mesmo espírito do seu profeta. Pois eles deram má fama à terra que espera. Olha o que vocês vão dizer, eu darei. Eu darei. Boa fama. Boa fama. A terra que eu pertenço. A terra que eu E pertenço. ao meu profeta. E ao meu profeta. Para que eu fazendo isso, Para que eu fazendo isso, tornando a cultura, tornando uma eu cultura, também dê fama, boa fama aos meus pastores. eu também dei boa fama aos meus Isso pastores. vai produzir uma cadeia, Vai produzir uma um cadeia. efeito dominó. Um efeito dominó. Agora, se for o contrário, se eu dou má fama ao meu profeta, eu também vou dar fama aos meus pastores. Com certeza. Isso vai produzir também um efeito dominó. Como produziu naquela congregação um efeito dominó. Porque um começou a falar para o outro. Eu quero dizer que os evangélicos, eles não têm uma boa cultura muitas vezes. Eles gostam de dar má fama. Amém? Uma péssima cultura. Assim esses evangélicos. Mudar a sua forma de ver as coisas. A fama, a terra que pertence. Boa fama, a terra que pertence. Porque ela tem leite e mel. Você dê boa fama ao seu profeta. Você dê boa fama aos seus pastores. Isso vai produzir um efeito dominó. E vai alcançar a Bahia, Sergipe, Aracaju, Ceará, Natal, Pernambuco e até o último lugar da terra. Porque nesses mega ministérios eu não vejo um irmão falando mal do seu profeta e nem de todos os pastores. Eu só vejo eles falando. Eu não vejo ninguém desse mega ministério que fazem parte do mega ministério falam mal que não faz parte. Amém? Das pessoas que não fazem parte da comunidade da fé do Brasil falam mal, não tem problema nenhum. Amém? O problema todo é quem faz parte. Eu não vejo nenhum deles fazem parte falando mal do ministério deles, do profeta deles. Não vejo. Amém? Desse que eu acabei de falar. Não vejo nenhum membro dele falando mal do Robson do Vale. Não falam mal. Nem da igreja deles. Que cultura, mas. Não vejo.
ouvir quem está lá dentro. Fala mal quem está fora. Amém? Não vejo quem está dentro falando mal, nenhum deles, nem do profeta, nem dos pastores dele, nem da terra deles, que para eles manda leite e mel. Não vejo. O segredo. Diga o segredo. É o segredo. Não infama a terra que pertence. Amém. Então, aqueles que não têm o mesmo espírito do seu profeta, não trazem boa fama à terra que vem e pertence. Você pertence a que terra, amado de Deus? Comunidade da Fé no Brasil. E eu digo que essa terra não é isso. Amém. Não trazem boa fama à terra que vem e pertence, mas sempre trazem má fama, problemas na terra que pertence. Amém? Por isso não herdam as promessas que vêm pelo ouvir a palavra de Cristo. É verdade. Todas as vezes que a palavra de Cristo é liberada, promessas estão sendo liberadas. Por isso não herdam as promessas que vêm pelo ouvir a palavra de Cristo, como aqueles que não herdaram, pois todos morreram no deserto, antes de entrarem na terra. Todos morreram, só Josué e Caleb entraram. Amém? Antes de entrarem na terra das promessas de Deus. Versículo 5. Então, número 14, 5. Então Moisés e Arão caíram quando o povo disse: construímos um novo líder, porque o Senhor nos matou no Egito, por que não morremos aqui? Nossas mulheres, nossas crianças vão ser por presa. Choraram. Aí o que aconteceu? Então Moisés e Arão caíram sobre seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. Amém? Para que Deus não fulminasse eles. Se coloque com o rosto no chão. Agora veja como agem. Veja como agem. Como falam aqueles que têm o mesmo espírito do seu profeta. Pois estes sempre trazem boa fama à terra que pertence. Veja como eles agem. Veja como eles falam. Amém? Então os que têm o mesmo espírito do seu profeta sempre falam bem. Sempre falam bem da terra que pertence. Sempre falam bem da terra que pertence. Não infamam a terra que pertence, por ter o mesmo espírito do seu profeta. Veja como fala. Número 14, 6. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a esperar é terra muito boa. Aleluia. Filho de Israel, a terra que passamos a esperar é terra muito boa! É muito boa! É muito boa! É muito boa! Filhos, deram boa fama a terra. Aleluia. É muito bom. Amém? Os irmãos são de Deus. O apóstolo é de Deus. Aleluia. Os pastores são de Deus. A terra é muito boa, irmão. Amém, Jesus. Josué e Caleb deram boa fama à terra que espiaram. Não infamaram a terra que espiaram, pois eles disseram: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito. Glória a Deus, Senhor. É muito boa. Como você, diga como você, Como você, irmão. que tem o mesmo espírito, Que tem o mesmo espírito o seu profeta, do seu profeta. você diz: Você diz. onde eu congrego, Onde eu é o congrego. ministério É abençoado. um ministério abençoado. Quando chega alguém na sua casa, onde você trabalha, que diz assim: olha, eu quero falar uma coisa para você, onde eu congrego, é um ministério muito abençoado. Pois eu tenho